Nesse 4-2-3-1 que o Palmeiras joga, na maior parte das vezes, defendendo, quando ataca, ele dá amplitude com o Piquerez pelo lado de cá e com o Estevão do lado de cá. O Maurício joga nesta função, lado direito, vindo para dentro para finalizar. É isso que ele faz. Aí você vai dizer, ele pode jogar em outra função? Pode. Ele pode jogar na função do Rafael Veiga, por exemplo, aqui por dentro, na função de 10. Pode jogar aqui, perfeitamente. Mas a função prioritária dele, que ele jogava no Cruzeiro e no Internacional, é aqui. Lado direito, vindo para dentro para finalizar. A outra observação. Mas essa não é a função do Estevão? É. Mas o Estevão é um titular absoluto hoje nessa função. E o Maurício não precisa chegar para ser titular absoluto nessa função nesse momento. Agora, o que está claro é que o Palmeiras está montando o time, o próximo time. Então, o Maurício chega com enorme chance de ser titular na função do Estevão, na função do Veiga, onde dificilmente vai ganhar, eventualmente até na função do Lázaro, porque ele pode jogar do lado esquerdo, embora preferencialmente jogue na direita, ele pode jogar na esquerda, e o Abel vai ter que adaptá-lo. Mas, independentemente dele jogar numa dessas três funções, o que o Palmeiras está fazendo é o time do amanhã. O Estevão vai para o Chelsea, o Veiga não vai durar para sempre. Então, o Maurício vai ser um jogador que tem 23 anos, que serão completados daqui a 3 dias, e, portanto, ele pode jogar. Ele chega com a idade do Dudu. Ele pode jogar no Palmeiras nos próximos 9 anos, mesmo que ele não seja titular imediatamente. E o Felipe Anderson, pergunta aqui o André Lucena, nosso produtor. Também pode jogar na função do Estevão, pode jogar até de centroavante e pode jogar do lado esquerdo na função do Lázaro. Então, o que aconteceu com o Palmeiras nesse momento, confirmando o Riai, confirmando o Maurício, que serão confirmados, é que o Palmeiras melhora muito o banco e melhora muito a possibilidade de sucessão. Você vai montando um novo time enquanto esse time vai se esgotando. Do chat e do chat do nosso grupo aqui do programa. É muito bom, sinal que tá interessante, né? Gostei. Rodrigo Matos já está aqui conectado com a gente para a gente falar de Flamengo. Bom dia, Rodrigo. Vamos começar falando desse projeto de SAF aí. Que pé que tá? Qual a possibilidade disso acontecer? E quem que tá apoiando isso dentro do Flamengo? Boa tarde, Domitila. Boa tarde, André, PVC. O projeto já está há um ano, né? Correndo, começou uma ideia ali, se consolidou pelo menos quando na ida da diretoria, principalmente o Landim na Champions League do ano passado, que foi lá ver como é que era o modelo do Bayern, e é esse meio que o modelo que ele estava suspirando, que era de venda de uma parte ali, um quarto, pensou, podia ser até 30%, enfim, de uma SAF, fazer uma SAF do Flamengo e vender essa parte para financiar a construção do estádio. Ele já falou sobre isso, é o modelo que ele defende, não é o único modelo. Ele já disse que o estádio não depende só disso, mas é o modelo que ele defende para não haver endividamento do clube. Mas é o modelo que ninguém concorda no clube, ninguém é um exagero, mas assim, a grande maioria hoje rejeita, dentro do corrente deles, dentro da corrente da situação e dentro da oposição. Hoje você tem, inclusive, os dois candidatos que têm da situação, que são o BAP e o Rodrigo Dunch, né, que provavelmente vai ter o apoio do Landim, ainda não está oficializado, mas é a tendência hoje. Os dois já disseram que são contra a SAF, né? E eu acho que tem várias coisas aí pelos motivos pelos quais são contra, né? A gente está vendo vários modelos não estão funcionando de SAF. Tem um temor no clube de que, porque o que o Landim está propondo era que o clube social não perdesse controle da gestão. Ele fosse o sócio majoritário e aí ele mandasse no clube, mandasse no futebol, continuasse, você não ia repassar o futebol para alguém, como acontecer com outros clubes, né? Modelo do Vasco, Cruzeiro, Botafogo, era o Flamengo manter. Só que dentro do Flamengo existe muita resistência, entende que pode ser uma brecha para no futuro vender o futebol do clube, ninguém quer isso,
Entende-se que o Flamengo não precisa disso, porque hoje é um clube saudável financeiramente, tem a maior receita do futebol brasileiro, então para que você vai mudar o modelo e deixar vender uma parte? Enfim, tem muita resistência. Eu diria que hoje a chance não é grande, mas o próprio Landim pode ser que se transforme em presidente do Conselho Deliberativo no ano que vem, ele já está preparando uma candidatura, né? Então a gente ainda vai ter outros capítulos. Eu diria que nesse ano, no ano que vem, dificilmente isso vai andar. Mas para um futuro a gente não sabe se vai mudar a cabeça dos sócios e conselheiros do clube. Hoje a gente vê um cenário de rejeição grande. Aqui na nossa enquete, o Flamengo deve virar SAF, não está vencendo com 59% dos votos. Flamenguistas, se manifestem aqui no nosso chat. Você é a favor ou contra? Não é o melhor momento, né, PVC, para propor esse modelo, porque a gente tem visto o fracasso de outras SAFs, obviamente num modelo diferente, né, como o Rodrigo trouxe para a gente, mas não está muito bom para a SAF aqui no Brasil, não. Eu acho que o modelo da SAF ele pode dar certo. O Flamengo pode entender que a SAF é um modelo para construir o estádio, por exemplo, e deixar o clube social sem fazer parte dessa SAF. Ou pode fazer a SAF com tudo, porque a SAF pode ser um modelo muito bem vantajoso. É difícil hoje entender por que um investidor estrangeiro colocaria dinheiro no Flamengo ou no Fortaleza, que tem o mesmo objetivo de ser majoritário. Por que um investidor estrangeiro colocaria dinheiro para não ter o controle? É difícil entender, mas a resposta do Marcelo Paes é muito boa. Ele diz, pode investir sabendo que eu vou gerenciar muito bem e que ele vai ganhar dinheiro. Só que é o que você falou. Hoje, especialmente o caso do Vasco, cria uma insegurança jurídica. Porque está todo mundo olhando para o projeto da SAF com o Vasco em litígio com o seu investidor, com o cara que comprou 70% da... Quando o Landim falou de modo equivocado que o modelo do estádio não podia ser uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, porque o Allianz Parque é uma sociedade de propósito específico e veja o que está acontecendo com o Allianz Parque, é um equívoco completo, porque primeiro não está acontecendo nada com o Allianz Parque, o caminho de negociação melhorou. E, como eu já mostrei aqui outro dia, Coliseu é a piscina social do clube, não é o Allianz Parque. Mas, sobretudo, não tem um equívoco porque o Allianz Parque não foi uma sociedade de propósito específico. Tem uma informação errada. Agora, quando ele compara o modelo do estádio e diz que não pode ser uma SPE, porque o Allianz Parque é uma SPE, sendo que o Allianz Parque não é uma SPE, ele vai, ao mesmo tempo, ele pode olhar para o Vasco e dizer assim, veja só, o modelo da SAF não é positivo porque o Vasco está mostrando que não é positivo. O que também não é verdade, porque uma SAF pode ser completamente diferente de outra. Ela pode ser muito, muito bem administrada, assim como o Clube Social do Vasco era uma catástrofe de administração e o Flamengo passou a ser um sucesso de administração nos últimos 10 anos. Então são coisas diferentes. O que eu fico curioso, Rodrigo, é nessa questão da presidência do Conselho Deliberativo. O Estatuto do Flamengo, a gente sabe que dá muita proteção, é muito democrático. Por outro lado, você acha que pode haver uma ideia, uma intenção do Landim ser uma espécie de Mário Celso Petralha no Flamengo? Porque o Petralha mandou no Atlético Paranaense nos últimos 30 anos, sendo ora presidente do Conselho Deliberativo, ora nenhum dos dois. PVC, primeiro, só para voltar no ponto que você colocou, eu acho que a resistência dele não era bem com o formato de SPE, era o formato do Palmeiras dele não ter o controle de quando vai ter jogos, nesse sentido que ele não gostava do modelo. Eu sei, mas é que eu acho que ele estava se referindo... O formato que ele incomodava era o formato dele não ter o controle dos jogos, da agenda, digamos assim, do estádio. Mas aí, indo ao seu ponto de... Sim, tem alguma desconfiança no clube de que esse cargo no Conselho Deliberativo é para ele manter alguma ascendência sobre a presidência do clube. Não dá para cravar isso. Eu acho que está claro que ele quer continuar tendo uma influência nos rumos do clube para o futuro. O Conselho vai decidir várias coisas, entre elas
inclusive o modelo de como você vai construir um estádio se você conseguir comprar de fato o terreno lá do gasômetro. Então, vai ter várias votações importantes lá. Então, ele, em se candidatando, está claro que ele gostaria de ter essa influência. O presidente do Conselho Deliberativo sempre tem um poder sobre o próprio presidente do clube, se ele é um presidente forte. Tipo o Arthur, mal comparando aqui, o Arthur Lira tem sobre o Lula, porque ele pode tocar processos que incomodem a presidência, mas se fosse eleito um aliado, como é o caso do Dunche de Abranches, teoricamente eles agiriam ali em concordância, né, como aliados e tal, e até com o BAP, que é o outro candidato que também é da situação, pode haver ali uma convivência, porque os dois, embora não tenham possivelmente o apoio, os dois têm uma convivência entre eles, não tem um rompimento. Mas eu acho, concordo contigo, que sim, o presidente do Conselho Deliberativo vai continuar a ter uma influência sobre o futuro do clube. Isso aí está posto, né? Sim. Mal comparando, eu vou fazer um exagero. Eu acho que o Petralha é uma comparação ruim, porque o Petralha tinha um poder quase autoritário sobre o Atlético, né? Independente do cargo que ele tivesse. No Flamengo, você tem que negociar alianças para mandar. Não dá para ser que nem o Petralha, né? Que fazia o que queria dentro do Atlético, né? Sim, sim. Eu só estou colocando a questão do modelo, porque o Petralha, em muitos destes 30 anos, foi presidente do Conselho Deliberativo e não presidente do clube. Né? É diferente. Eu acho que o Petralha, a melhor comparação que eu faço, eu acho o Petralha um Eurico do bem, no sentido de que o Petralha foi um presidente autoritário, porém, como Eurico, só que o Eurico destruiu o patrimônio do Vasco e o Petralha construiu um patrimônio que não existia. E eu não estou defendendo aqui o autoritarismo para que isso funcione. Longe de mim. Acho que o Flamengo tem uma instituição democrática, tem um estatuto democrático que vai se sobrepor a possíveis, em qualquer época, a roubos autoritários. A eleição é muito discutida dentro do clube, né? Você tem que ter apoio de um monte de correntes, negociação. Hoje não consigo ver o Flamengo tendo um cenário de um poder absoluto de ninguém, não. Acho que as pessoas podem ter influência, mas poder absoluto eu acho difícil. Ficou mudo, Domi. Nosso chat, muito obrigado. Paulo Moreira, a SAF... Oi? Não, eu tinha ficado mudo. Estão me ouvindo bem? Agora eu vou. Sim, agora sim. Boa. Paulo Moreira falando aqui, a SAF é só para o estádio. E o Valdemar, flamenguista, dizendo que é contra a SAF, pode fazer uma parceria pontual no estádio pronto. Para que SAF? Dividir os lucros? Bizarrice. Não poderia ser feito só essa parceria pontual para o estádio, Rodrigo? Pode. Eu acho até que vai ser o caminho mais provável. Aí você vai ter... Qual é o custo, né? O custo do estádio que se fala é 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais, aí contando o terreno. Talvez você consiga viabilizar o preço do terreno com essa negociação com a prefeitura com potencial construtivo. Aí você vai ter que partir para venda de naming rights, depois você vai ter que vender uma parte das cadeiras, tudo como foi feito em outros estádios, né? Atlético, Palmeiras, e aí é o quanto que você consegue tirar de cada uma dessas partes. E você pode ter parceiros pontuais em cada um desses negócios. Um cara compra tantos camarotes, o outro comprou um naming rights, ou uma empresa banca uma parte da construção. E outro modelo é o Flamengo fazer um financiamento e ele se endividar para poder fazer o estádio. Que embora tenha sido no modelo de Copa do Mundo, como o Corinthians fez. Ele se endividou e fez o estádio e tem controle absoluto sobre o clube, só que tem uma dívida grande para pagar, né? Eu acho até que o modelo do Corinthians não se revelou muito positivo, porém ele foi mal executado também, né? Então é o que o PVC já falou sobre SAF e sobre SPE. Nem sempre o fracasso de um modelo significa que ele é ruim. Significa que quem executou de forma equivocada, que é o caso do Corinthians, né? Boa. PVC, sobre o Diniz, rapidamente, antes da gente trazer novidades de Corinthians, São Paulo e Galo, está correndo risco? Eu acho que a soma de resultados ruins vai levar a risco, mas o Mário Bittencourt, ele se orgulha muito e repete várias vezes que ele não dirige pela arquibancada. Isso tem de fato acontecido.
ele não tem tomado decisões motivadas pelas pressões externas. Então, eu entendo que, claro que a sucessão, se o Fluminense perde para o Cruzeiro, vira rodada em último lugar, isso vai criar pressão cada vez maior. Mas ainda percebo que o presidente do Fluminense acredita que o trabalho vai virar e que a crise do Fluminense tem a ver com o atraso da programação pelo Mundial do ano passado e com as lesões na pré-temporada, que o time não conseguiu chegar no nível físico suficiente para executar o jogo do Diniz no ano passado. E não que a crise tenha a ver com o esgotamento da relação do Diniz com o elenco. Então, ainda acho que vai ter sobrevida. Não dá para cravar que vai ter sobrevida. Mas eu interpreto, nesse momento, que o trabalho vai continuar.